Aí vem o efeito redemoinho. O efeito redemoinho é uma nomenclatura que ainda pode ser alterada, mas ela vai ser muito específica, muito clara, objetiva, para a gente compreender. Porque envolve uma dialética, envolve o paradoxo de Teseu, e esse formato é que realmente dá a entender o redemoinho, né? Por isso que vem o nome dessa teoria, desse efeito. Só para introduzir, o paradoxo de Teseu, ele é um paradoxo, ou uma introdução a um paradoxo, em relação à identidade de algo, de um objeto ou de uma pessoa. Só para vocês compreenderem melhor. É um barco, certo? Que ele é atracado no porto, e se tem a ideia de pegar as peças desse barco que atracou, que são peças velhas, peças que já estão desgastadas, e colocar por novas. Só que em vez de descartar as peças velhas, usar para construir um novo barco. Então, quando ele vai fazendo esse trabalho de substituição, peça velha por peça nova, e construindo um barco a partir da peça velha, você tem dois barcos. O barco original, que está totalmente renovado, e um barco que foi construído do zero a partir daquelas peças velhas. Só que qual seria o verdadeiro barco? Esse é o paradoxo, ou a introdução ao paradoxo, entende? Então, esse é o objetivo do anticristo. Ele quer fazer a sua estrutura a partir da estrutura da igreja, para trazer uma confusão de identidade. Você vai estar na estrutura do anticristo, achar que é a estrutura realmente da igreja, você vai achar que está na igreja, mas você está dentro da estrutura do anticristo. E você não vai conseguir saber diferenciar se você não estiver devidamente atento. É por isso que essa parte aqui vai ser importante para compreender como é que funciona isso. Pode passar agora, por favor. Esse desenho aí, eu vou explicar para vocês agora. Estão vendo essas setas vermelhas? Essas setas vermelhas é uma ação... Opa! Pode passar? Essas setas vermelhas, ela representa uma ação que puxa. É a ação que puxa. Isso, é a ação que puxa. Então, ela é uma ação que visa colocar aquilo que não é bom, que não serve, que é destrutivo, que é nocivo, venenoso, para dentro da igreja. E a seta amarela é aquilo que empurra, que expele aquilo que é bom. Só que não é simplesmente expelir, é suprimir até sair da estrutura. E essas setas pretas, elas representam as falsas oposições que se levantaram a partir dessas ações, tanto de puxar como de expelir. O que significaria isso? Significaria essas mudanças litúrgicas seriam as setas vermelhas, por exemplo. As setas amarelas seriam a supressão, por exemplo, do latim, para dar espaço à mudança. É necessário que venha a suprimir o latim. E essas setas pretas representam as falsas oposições. Resistência, BP, CMRI, fraternidade, que não são uma verdadeira oposição. Elas podem ter nascido com a intenção de ser uma verdadeira oposição, ou seja, pode ter começado bem, terminou mal. Por quê? Porque elas servem para fazer um choque dialético. Então, quando se fala de suprimir o latim, não, o latim ele não pode ser suprimido, ele tem que ser mantido, mas eles não estão lutando para, de fato, que o latim fique onde está, na essência da liturgia. É essa dialética que faz. E isso aperfeiçoa o sistema de crise, certo? Por isso que vem essa seta azul gigante ao redor, que dá uma sensação, que dá a ideia do movimento circular, uma ideia de redemoinho, de continuidade, de progresso, que vai aumentando, vai ficando cada vez mais crítico. Então, é necessário que tenha alguém dentro, um sacerdote, é necessário que tenha um leigo ou algum outro sacerdote de hierarquia superior para conseguir fazer essa estrutura. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, é necessário que tenha um cardeal e um bispo para fazer uma mudança. É necessário que tenha, hoje a gente vê isso, um padre e um leigo para fazer a mudança em determinada missão. Então, enquanto o padre expulsa aquilo que é tradicional, o leigo coloca aquilo que não é tradicional para dentro. E o que acontece? Alguém faz a dialética dessa mudança. Peraí, não pode, esse leigo está fazendo isso, está fazendo aquilo. Não, a gente tem que ver se realmente ele está fazendo certo, está fazendo errado, o que pode, o que não pode. Se não tiver cuidado, você faz dialética e melhora o processo de crise que eles estão criando. É esse o problema. Pode passar, por favor. Para ver se eu entendi, talvez tentar algum exemplo. Se essa seta vermelha é o modernismo, essa que eu estou riscando aqui agora, poderia se dizer certo. Que a fraternidade é a tentativa de impedir o modernismo de entrar na igreja. Um exemplo. E desse resultado, entre o confronto entre quem quer colocar o modernismo e não deixar o modernismo entrar, acaba saindo a doutrina, essa seta amarela. Sai a verdadeira doutrina. Só que alguns neoconservadores acham que saiu demais. Então aparece um senhor Paulo Ricardo, o vulgo padre Paulo Ricardo, falando, não, mas peraí, também tem que ter missa em latim. E aí, não sei, aqui já era um processo Por isso que vem uma tentativa de orientalização da igreja. Aí aparecem outras pessoas falando, não, peraí, aqui a gente é latino, não pode orientalizar. E aí a coisa vai indo, é mais ou menos assim, não é, Lucas? Exatamente. Aí essa seta ao redor é justamente para mostrar que esse é um ato contínuo. Ele só vai ficando cada vez mais crítico, mais crítico, mais crítico, mais crítico.
Então o efeito é como se fosse um redemoinho. Ele está girando. Ele está criando um vórtice. Esse movimento mesmo. Como se fosse um furacão, um redemoinho. Exatamente, esse movimento. Ele não para. Não para. Entendi. Por quê? É tudo baseado na dialética. É tudo construído por uma dialética. É por isso que, assim, toda vez que se faz uma dialética, que entra em dialética, tu perde. Porque você está gerando uma síntese. E para destruir a síntese, você faz parte dessa síntese. Então você já vai se tornar um alvo também da destruição. Então você faz parte da estrutura. Pode passar. Muito interessante essa teoria. Ficou bem elucidativo para dizer o que é a dialética. Muito claro. É basicamente, olha só, o que está ali em cima, girando e entrando no redemoinho, é o que não pertence à igreja, à doutrina. Vamos supor, a gnose está entrando ali na igreja. O que está no miolo do redemoinho é o que é bom. E ele está sendo expelido por baixo. Ou seja, é uma supressão daquilo que é bom. Ele não é imediatamente tirado, expelido. Ele tem que ser suprimido até sair. Por exemplo, o que foi que aconteceu com São Simão de Trento? Ele foi suprimido até deixar de existir. Não o santo, mas a devoção ao santo foi suprimida até ser removida. É um exemplo. Pode passar, por favor. A mesma coisa é o furacão, né? A gente vê essa massa pesada em cima aqui, essa massa escura das nuvens, representa justamente aquilo que não presta, aquilo que não serve, aquilo que não faz parte da igreja, da doutrina, e entra. Mas existe algo dentro da estrutura da igreja que está sendo também expelido por baixo, até ser jogado fora da estrutura. Pode passar. Outro exemplo seria a máquina de lavar. Porque na máquina de lavar, você limpa toda aquela estrutura da roupa, né? Todo o tecido, você remove tudo, você limpa tudo. E é um movimento também parecido, né? Um movimento dali circular, contínuo, não para. E também tem uma analogia da máquina, que esse movimento dialético da crise, ele parece natural. Ah, não, mas é evolução dogmática. É algo normal, vai aumentando, vai mudando. Parece natural, mas é totalmente artificial. Totalmente artificial. É como uma máquina. É como um relógio. Ele é muito sincronizado, mas de natural não tem nada. De orgânico não tem nada. Pode passar, por favor. E aí tem essa questão do paradoxo de Teseu. Porque você tem a estrutura original, a igreja verdadeira, sólida, mas você tem uma estrutura sendo criada a partir dela. E aí você começa a ter uma dificuldade de identificar o que é o que não é. Porque você tem que compreender muito bem o que é um e o que é o outro. E as pessoas hoje são tomadas por uma ignorância brutal. As pessoas não se interam mais sobre a doutrina da igreja, catecismo, o que os santos ensinam. As pessoas querem modernizar, liberalizar, querem relativizar as coisas. Não, mas veja bem, a gente está num tempo diferente, não é assim. É porque hoje em dia, né, a gente não pode fazer do mesmo jeito. Quer dizer, a doutrina muda de acordo com o tempo? As coisas, Jesus Cristo vai mudar o discurso, a pregação de acordo com o tempo? Não, né? Não é possível isso. Uma pergunta aqui. Essa energia elétrica que alimenta a máquina é a espiritualidade transcendente de Satanás. Falar em línguas é inovar? Com certeza. Com certeza. Aí é necessário puxar da tomada isso aí e destruir a máquina. Pegar um pedaço de pau, quebrar a máquina todinha do pau. Tem que destruir ela todinha. É basicamente isso. Agora, veja, a dificuldade não é identificar o processo. É acabar com o processo, eliminar o processo. Porque uma ação que visa destruir isso, ela não pode ser nada dialética. Ela não pode entrar em nenhum ponto dialético com a estrutura, com o sistema da crise. Exatamente, eliminar o processo é entrar no processo. Se você entrar em dialética, já era. Você vai se tornar parte também dessa estrutura. E aí, para destruir a estrutura, tu vai ter que também, né, jogar de Vasco. Vai ter que sair. Esse é o problema. Esse é o problema.